Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras e hoje nós temos uma entrevista fantástica com uma grande pessoa, mas eu vou fazer uma surpresa. Primeiro, eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo de química, não só da química em si, mas relacionando com o cotidiano, com a parte da etimologia, com o português, nosso dia a dia, né? Porque a química tem vida. Então solta o vídeo, Lara, por favor, e depois a gente continua. Vamos lá. Oi, amigo. Giba Lavras e Anta, hein? Aprenda sorrindo. Caramba, que calor! Que frio! Que é isso, Anta? Dia de sol, calor, piscina. Fui sair da água e quase congelei. Quando você sai da água, lá de dentro da água, seu corpo fica todo coberto com água em estado líquido. A água quer virar vapor, pra isso rouba teu calor. E eis você envolvido num processo endotérmico. É físico. É endotérmico. Ó, Giba, quer saber? Eu devia ter ido na sauna. Pelo menos lá é bem quentinho. Na sauna sentimos calor, pois ao condensar o vapor, você fica molhado e aquecido num processo exotérmico. É físico. É exotérmico. Ando pra dentro, peso pra fora. Ando pra dentro, peso pra fora. A perna do jogador levou uma pancada, veio o massagista e jogou éter na coitada. Vai daí, Giba. O éter é usado pra gelar o jogador. Por ser super volátil, rouba muito mais calor. Ando pra dentro, peso pra fora. Ando pra dentro, peso pra fora. Ó, Giba, você sabe o que tem na água do mar? Além da água de fórmula H2O, que é composta pelos elementos químicos hidrogênio e oxigênio, estão presentes também os íons positivos ou cátions, como sódio, magnésio, cálcio e potássio, e os íons negativos ou ânions, como cloretos, sulfatos e bicarbonatos. Anta, é importante lembrar também que a água do mar tem gases dissolvidos, como, por exemplo, o oxigênio O2, necessário à vida dos peixes. É, e também tem onda, barco, surfista, jet ski. O que, Anta? Mas, ô Giba, por que o mar é salgado, hein? O mar é salgado porque tem sais dissolvidos, com a predominância do cloreto de sódio, de fórmula NaCl. Não é nada disso. Como não, Anta? O mar é salgado porque tem muito bacalhau. Que situação! Valeu, pessoal. Aprenda sorrindo com Giba Lavras e Anta. Gostaram do vídeo ou não? Depois a gente vai comentar bastante coisa relacionada a essa parte de estudo e tal. E o nosso convidado é um grande amigo, uma pessoa super competente, colega de química também no curso, e é o professor Matheus. Agora, mais do que nunca, ele está super focado na orientação dos alunos para enfrentar um grande desafio, que é o desafio do vestibular. E da vida também, da parte de estudo. Matheus, seja bem-vindo, amigo. Opa, obrigado pelo convite, Giba. É sempre um prazer falar com essa moçada, né? Que está toda aí ansiosa, doida para ingressar dentro de uma universidade, né? Atrás dos seus sonhos, atrás da profissão que almeja. Mas, Matheus, ó, antes de falar, fala um pouco da sua história.
Até separei umas Gibão. perguntinhas, você vai ficar assustado, hein? Eu separei umas perguntinhas para que a gente possa dar uma abrangência bem legal aí, tá bom? Beleza. Bom, meu pai, rapaz, ele veio da Espanha em 1927, logo depois da Primeira Guerra, né? E antes da Guerra Civil Espanhola, a Espanha estava muito ruim. Ele veio para cá, até tinha um tio aqui amparando ele, a colônia espanhola, mas sozinho, né? Sozinho, deixou os pais lá, a irmã, e aí ele tinha que fazer família, né? Então ele casou e teve 7 filhos. 7 filhos? 7 filhos, e eu sou o 7º dessa lista, né? Então eu tenho mais 3 irmãos e 3 irmãs. Eu sou o 7º. E os meus 2 irmãos mais velhos, um é 20, outro é 19 anos mais velho que eu. Então, quando eu tinha lá 6, 7 anos de idade, eles se formaram em medicina. Os dois? Os dois. Que Um bacana, cardiologista e o outro pediatra. Na época era assim, clínico geral e cardiologista. Clínico geral e pediatra. E naquela época não tinha aí os planos de saúde. Então, e as pessoas não levavam os doentes ao hospital, levavam no consultório. E essas consultas todas pagas. E você sabe que uma consulta médica, ela não é barata. Então eles ficaram ricos muito rápido. 3, 4 anos de profissão ficaram muito ricos. Compraram um apartamento, compraram casa na praia, carro do ano. Então é lógico. Eu lá com 9, 10 anos também queria ser médico, óbvio. E falei pro meu pai que eu queria ser médico. E o pai é alegre pra caramba. Imagina, né? Se na época tivesse o WhatsApp, na hora ele já mandar para todos os grupos dele, né? Para todos os legal, amigos. E ele ficou muito feliz com isso. Mas aí eu fui crescendo, desenvolvendo no estudo. Entrei na época, eu quero o colégio, que agora eu ensino médio, e acompanhando, né, todo o desenvolvimento da carreira deles. Mas aí comecei a ter uma série de decepções. Eu comecei a ver que, quando eu cheguei para fazer o vestibular, o que eu tinha certeza mesmo é que eu não queria ser médico. Ah, você não queria? Pois é, rapaz. Quando eu falei isso, eu tinha 10 anos de idade. E aí, quando eu fui prestar o vestibular lá com 17... Muita coisa mudou, né? Pois Na é, caminhada. rapaz. E aí, como é que eu ia falar isso pro meu pai? Meu pai é sempre uma pessoa muito rígida, né? Eu falei, pô, se eu falar para ele vai brigar comigo. Mas a minha sorte é que ele não entendia nada de vestibular. E eu fui fazer minha inscrição na FUVEST. Sim. Que eu morava lá em Osasco, do ladinho da USP. É bem pertinho, né? Bem pertinho, ali vizinho, né? E aí eu fui fazer a inscrição na FUVEST, e não sabia exatamente o que eu queria, mas eu gostava muito de biologia. Aí eu coloquei lá o curso de farmácia e bioquímica. Aí eu fiz o vestibular e passei. Uma alegria tremenda. Mas olha só o que aconteceu. Eu passei. Antigamente a lista saía na universidade e no dia seguinte saía no jornal. E como eu morava ali do ladinho, eu fui ver. A hora que eu vi o meu nome na lista, eu falei, bom, e agora, né? Tem que chegar em casa, tem que contar. Só que meu pai achava que eu tinha me inscrito para medicina, não para farmácia. Haja coragem, hein? Aí, para você ter uma ideia, meu pai tinha um bar e o apelido dele era Chimarrão. Porque eles diziam que ele era uma pessoa muito amarga, que na verdade não era. Ele só era duro com as pessoas que ficavam lá no bar e queriam beber muito e tal. Mas era o chimarrão, era o cara duro. E aí, rapaz, cheguei em casa, ele falou, e aí, como é que foi? Falei, poxa, pai, não deu, né? Ele falou, não tem problema, você é novo. Só que ele não sabia, como não entendia nada de vestibular, ele não sabia que na FUVEST não tinha segunda opção. E aí eu cheguei para ele e falei, pai, mas eu peguei segunda opção. Ele falou, é mesmo? Que curso? Eu falei, farmácia e bioquímica. Ele falou, e você quer fazer? Eu falei, eu quero sim. Ele falou, pô, que beleza. Eu achei que ele ia ficar bravo pra caramba e ele ficou muito feliz. Ele falou, que bom, junto com os seus irmãos médicos, tal, você fazendo farmácia e bioquímica, ver, né? aí fecha um ciclo, tal. Bom, e aí eu fui fazer o curso de farmácia, achando que o meu negócio era biologia. Aí depois que você começa a estudar dentro de uma universidade, você tem a necessidade já de ganhar dinheiro com aquilo que você está estudando. Tá preocupado. Tá né? preocupado, falei, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. E aí eu cheguei para um amigo da faculdade e falei assim, escuta, vocês sabem de algum lugar aí para a gente ganhar uma grana e tal? Aí tinha os editais, né, falando já de estágios e tal, mas a gente muito novo, começando. Aí um que estava escutando a minha conversa falou, escuta,
tem umas aulas de química numa escola. Eu falei, professor, de jeito nenhum, rapaz. Não, professor, nem pensar. Mas aí a coisa foi apertando, depois de uns 20 dias eu cheguei pro rapaz e falei, escuta, Aonde que é? onde é que estão essas aulas aí? Aí fui na escola, fiz o teste para professor de química e passei no teste. Aí eu comecei a dar aula de química, só para que dar aula de química naquele início, eu estudava muito antes, porque quando a gente começa como professor, o que a gente tem que fazer é aprender muito para conseguir ensinar. Que, aliás, essa é uma das grandes tarefas do professor, né? Verdade. Nós temos que estudar muito para aprender, para conseguir ensinar, que é uma das coisas que dá mais orgulho dentro da profissão, né? E aí eu comecei a dar aula e comecei a me apaixonar pelo tablado. E isso faz só 41 anos. Ah, pouco tempo, né? Então, e aí, lá em 2002, eu já dava aula há 20 anos em grandes escolas em São Paulo. Aí eu fui seduzido por essa estrutura maravilhosa aí, que é o curso positivo, né? A vir dar aula aqui no curso, né? E Um cara que sabia disso, da sua qualidade, resolveu trazê-lo, né? Pois é, isso já faz 21 anos. 21 anos. Fui convidar o Matheus aí, querido Matheus, e sabe, é um orgulho muito grande você estar aqui podendo falar um pouco da sua história em relação a isso. E o meu agradecimento de você ter feito essa indicação para eu poder estar aqui no Positivo, que é uma estrutura gigantesca, né? Uma estrutura maravilhosa, né? Que dá todas as condições para a gente fazer o melhor trabalho possível. Pá, legal. Matheus, só mais uma coisa que eu queria falar para você em relação a isso. Adaptação, porque quando a gente muda, é incrível, você faz a mudança, você deixa muita coisa para trás. E coisas que você gosta e coisas que você não gosta também. Tá? Como foi a sua adaptação? Essa pergunta eu sempre quis fazer para você. Como foi a sua adaptação no Positivo e em Curitiba? Porque tem uma diversidade absurda de Curitiba para São Paulo, né? Não é igual. Não, então, eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Como foi a sua adaptação no curso Positivo e em Curitiba? Qual das duas teve mais problemas de adaptação? Olha, no curso eu tive poucos problemas. Sim. Muito diferente do que em São Paulo, muito diferente. Mas não tive muitos problemas, porque eu já era professor já há 20 anos e tive todo o amparo dos outros professores. Você me ajudou muito nisso, né? E aí são as aulas, que eu já fazia já há muito tempo, já tinha bastante experiência. E preparar com carinho e aí sucesso. Né? Sucesso. Agora, o grande problema são os familiares. Porque você imagina, a minha mulher ia todos os dias na casa da mãe dela. Todo dia ela passava na casa da minha sogra. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Tá. Aí eu tinha minha filha, Gabi, na época lá com 15 anos, tinha terminado o ensino médio. O Fernando, com 8 anos, estava no comecinho do ensino fundamental. E os dois estavam na mesma escola desde os 3 anos de idade. Quer dizer, com um vínculo com funcionários, vínculos muito, muito grandes com os outros amigos da sala. E sempre foram queridos os dois, né? Muito Pois é, afáveis. mas aí você imagina, eu tirei eles desse convívio, tirei a minha mulher dessa visita diária na casa da mãe dela e trouxe aqui para Curitiba. Meus filhos tiveram que fazer novos amigos e a minha mulher ficou praticamente isolada aqui. Não dava para ir na casa da mãe. Não dava para ir na casa da mãe todos os dias. Então eu trabalhava duro o dia inteiro e aí quando chegava em casa, minha mulher estava de cara feia, a Gabi muitas vezes chorando e o Fernando encostava em mim e falava, ô pai, vamos ele voltar, com 8 né? anos, por que você trouxe a gente para cá? E aí você imagina que esse ano foi um ano que, árduo. Lógico, que afetou muito na minha vida profissional, né? Porque a hora que você chega em casa e vê toda essa insatisfação. E o pior, o responsável por toda essa insatisfação é você. E aí as coisas começaram a ficar muito ruins, né? E chegou uma hora que eu não estava conseguindo trabalhar direito com isso. É aí que entrou de novo a sua figura, que ajudou demais. Você nem sabia, você nem sabia disso, do tanto que ajudou. Porque agora eu estou até um pouco emocionado aqui, ó. Porque a hora que você pegava a Márcia, a Gabi, o Fernando, e levava a gente para passear, você sempre muito bem-humorado, e levava nas coisas bonitas e agradáveis aqui da cidade. Tem muitas, hein? Ajudou muito nesse processo de adaptação. Mas, quando chegou no final do ano, eu precisava de uma resposta assim, mais firme deles para eu continuar exercendo a minha profissão, que eu sabia que naquele ano eu não tinha feito do jeito que eu gostaria
por conta desses problemas pessoais. E, Matheus, antes de você continuar, eu lembro muito que a minha mãe adorava a Cora Coralina. E a Cora Coralina dizia o seguinte: uma das coisas mais importantes na vida é decidir. Então, quando chega nesse momento de decisão, a gente tem que ter uma força de vontade para poder decidir certo, né? Sim. E como foi a tua parte? Então, aí quando chegou no final do ano, eu fiz uma reunião familiar, Márcia, Fernanda e Gabi, e falei, olha, se vocês quiserem voltar para São Paulo, eu vou vender o apartamento e a gente volta para lá. Mas eu tenho certeza que se vocês quiserem ficar aqui em Curitiba, vai ser muito bom para mim profissionalmente, mas principalmente para a qualidade de vida de vocês. Porque São Paulo, aquela loucura. Verdade. Você imagina, há 20 anos atrás já era uma loucura, hoje mais ainda, né? E aí, na hora, eles disseram, não, nós vamos ficar. Porque eles viram que ia me ajudar muito. Tirou um peso, e também, né? Mas aí eu falei isso para eles, falei, olha, então tá decidido. Nós vamos ficar aqui em Curitiba. Só que, Márcia, na hora que eu chegar em casa, você tem que estar sorrindo, não pode estar de cara feia. Gabi, para com esse choro. Todo mundo. E Fernando, por favor, nós viemos para cá para uma vida nova e eu tenho certeza que a hora que a gente se encaixar em tudo união, aqui, né? União. vai ser muito bom para todos nós. Então, isso já faz 21 anos. A Gabi hoje, formada em publicidade pela Federal, tem aí uma agência de publicidade, já está casada. O Fernando fez o curso de pilotagem, mas não quis seguir a profissão de piloto, mas já se formou também em engenharia de produção, trabalha numa multinacional e nem se cogita voltar para São Paulo. Agora eles já são curitibanos da Gema. Mas isso, além do curso positivo, é lógico que a cidade ajudou muito. Muito, né? Curitiba é sensacional. Uma cidade linda, estruturada. Os curitibanos falam que eles são muito frios, né? E, na verdade, eles até têm aí há uma certa dificuldade para você conseguir se aproximar, mas a partir do momento que você conseguiu essa aproximação, eles são muito amorosos e receptivos. Então tá, agora vai complicar a coisa, hein, Matheus? Vamos ver. Ó, você, além de professor, faz uma orientação, aliás, é fantástico, faz orientação para ensinar o aluno a estudar e organizar os horários. Muita gente tem problema em relação a isso. Você pode falar um pouquinho disso? Olha, Gibão, você sabe que... Gibão não sou eu, viu, gente? É aumentativo. Você sabe que existe uma grande diferença entre aluno e estudante. Muita gente pensa que é a mesma coisa, né? Aluno é estudante, tudo igual. Parece que são sinônimos, mas na verdade não é. Não é. Aluno é aquele que assiste aula. Inclusive o pai fala assim, o meu filho, ele estuda de manhã. Fala, não, seu filho assiste aula de manhã. O estudante é aquele que assiste às aulas num período e estuda no outro período. Esse é o estudante. Então, existe aí uma grande diferença, porque durante a aula nós entendemos o assunto. Então, durante a aula você entende o que o professor está falando. Só que você só aprende de fato, você só sedimenta o conhecimento no momento que você senta para estudar. Só que para você fazer isso de uma forma qualificada, você tem que ter uma organização muito grande. Você tem que ter o período de sono, tem que ter o período de lazer, o período que você vai ficar em sala, você tem o período aí de deslocamento até a escola, os períodos aí de alimentação, higiene, e tem que ter o período de estudo. E para você fazer isso de forma qualificada, você tem que ter uma organização muito grande. E é isso que eu faço aqui, além das aulas no positivo, já há mais de 15 anos. Mas me diga uma coisa, Matheus, qual a postura que o aluno deve ter durante a aula, já na sala? Qual a postura que ele deve ter durante a aula? Principalmente, não desde o ensino básico, mas principalmente no terceirão, que ele vai ter que enfrentar o vestibular. Você sabe, Gibão, desde que... Pode chamar de Gibão, né? Pode chamar de Gibão. Então tá bom. Gibão é macaco também e eu adoro animais. Então, pode falar, não tem problema. Tá? Você sabe que dentro do ensino fundamental, os pais fazem um acompanhamento bem legal dos seus filhos, né? Vão às reuniões, tal, e veem se o aluno está fazendo as tarefas, etc. Só que a partir do momento que ele entra no ensino médio, os pais acabam se distanciando um pouco. E principalmente porque os filhos até pedem isso, né? Que eles querem um pouco de independência, né? Precisam criar autonomia e crescer. Só que a hora que chegam lá no ensino médio,
a época, né, de arrumar as namoradas, os namorados, os companheiros, as companheiras, que é um negócio, é uma fase maravilhosa. A gente nunca mais esquece. Rica, nossa, é muito legal. Muito bonito. Só que, a hora que chega lá, essa parte do assistir a aula e do estudo começa a ficar normalmente um pouco de lado. Porque, na verdade, é difícil concorrer, né? Com aquelas meninas lindas, não é mesmo? Que estão sempre do seu lado, os hormônios, a flor da pele. Então, é lógico que ele tem aí uma série de distrações, né? E por conta disso, ele acaba negligenciando um pouco essa parte escolar. Mas para os alunos que pretendem cursos concorridos, como é o caso do curso de medicina, que tantos alunos querem, ou cursos dentro de universidades públicas, como direito, psicologia, como engenharia da computação, que Sim. agora está sendo muito procurado, são cursos que são muito concorridos. E os vestibulares, eles não cobram um ano de estudo. Ele cobra uma vida de estudo. Sendo que uma parte dessa vida ele não estudou tanto. Pois é. Então ele já tem uma carência fundamental aí. Ele tem que sanar isso aí. Por isso que ele tem que começar desde a primeira série do ensino médio a fazer essa organização. Só que tudo começa com uma aula muito bem assistida. Só que a postura que você me perguntou, né, a postura que o aluno tem que ter na sala de aula, essa postura começa ele lendo o título da aula. Fala, vou ter aula do que agora? E ele nunca pode nem se impressionar e muito menos desdenhar esse título. Por exemplo, ele chega lá e fala, equação de primeiro grau. Fala, equação de primeiro grau eu sei tudo. Aí o professor começa a explicar, ele não dá muita atenção, abaixa fazendo exercício. Isso significa que ao término da aula, ele vai estar exatamente da mesma forma que ele estava no início. Que é isso que não pode acontecer. E também ele não pode se impressionar. Ele pega lá o título da aula, Relações Trigonométricas. Aí ele fala, nossa, isso eu nunca consegui entender. Vai continuar não conseguindo entender. Então é por isso que a gente tem que ter, na postura inicial, ler o título da aula e sempre começar a assistir essa aula partindo do princípio que você nunca viu aquele conteúdo. Se você sabe bastante, você vai sair sabendo mais. E se você sabia muito pouco ou não tinha entendido, você vai se dar a oportunidade de terminar essa aula com esse assunto entendido. E Matheus, em cima disso, eu tenho vários adesivos do ANTA, que eu já falei com o Augusto no outro podcast. Tem uma frase que o aluno chega uma hora que ele fala assim, peguei o esquema, agora vai, o ANTA faz. Mas é exatamente isso. A hora que ele percebe que ele pode entender toda aquela matéria, muda o comportamento do aluno. Você não acredita nisso? E aproveitando, né? Não, com certeza, mas olha só, dentro da sala de aula, fala assim, então eu tenho que prestar bastante atenção na aula. Fala, é verdade. Mas é muito difícil uma pessoa só ficar olhando outra falar durante 45 minutos sem se desconcentrar. Não tem como, né? Não. O que é o mais comum? O aluno até continua acompanhando o professor, mas em alguns momentos ele vai embora, a hora que volta já perdeu alguma coisa. Já perdeu, é verdade. Então, para eu não perder essa concentração, eu tenho que participar da aula ativamente. Para isso, eu tenho que fazer anotações. Então, você tem que ir junto com o professor. É lógico que o professor não pode, né? O professor não pode estar falando num canto e você anotando coisas do outro canto. É lógico que aí você está perdendo. Essas anotações eu tenho que fazer junto com o professor. Você rapidamente vai pegar o ritmo de cada um, tem que ir junto com ele. Hora dá para anotar uma palavra, hora dá para anotar uma frase, hora dá para anotar um esquema, vai anotando. A hora que você vai fazendo essas anotações, você se mantém em movimento. E se eu me mantenho em movimento, eu não me desconcentro. É verdade, é verdade. Essas anotações normalmente não ficam bonitas, sabe, Gima? Mas nem precisa. Porque se você pega essas anotações depois no final da aula, a hora que você lê, vai passar a aula de novo na sua cabeça. Né? Volta tudo. Quer dizer, você está fazendo um resumo de altíssima qualidade. Que legal. O nosso cérebro, ele funciona com repetição. Só depois que você repete muitas vezes que ele identifica que ele tem que registrar aquilo. Quando o professor fala, você manda pela primeira vez essa informação para o seu cérebro. Aí ele anota na lousa, você lê, mandou a segunda. Aí você anotou, mandou a terceira. Mandou a terceira. Só que a hora que você termina de anotar é automático, você lê de novo, mandou a quarta. Tudo que você anotou ali, você mandou 4 vezes para o seu cérebro. Você quer dizer, você está fazendo essa repetição. E está ficando para ele identificar, né? Para ele identificar que tem que registrar aquela informação. Quer dizer, assim você vai aprender mais. Então, ao final da aula, você tem um resumo de alta qualidade, você não vai ter sono. Essa aula vai passar muito mais rápido
e eu vou aprender mais. Quer dizer, é tudo a favor da anotação. E você sabe um lugar legal para você fazer a anotação? É folha de fichário. Porque você não precisa nem levar o peso do caderno. Você leva 10 folhinhas, você vai ter espaço à vontade para fazer as anotações. Depois que você usar essas anotações, depois que você fizer o seu estudo, você deixa separadinho lá para o professor, fica com tudo muito bem organizado. E, Mateus, sala de aula é essa participação ativa. É essa aí. A pessoa, às vezes, o aluno, eu converso muito com os jovens também, eles fazem assim, eles olham para o professor e falam, putz, eu não gostei do jeito dele, sabe? Ou então o outro professor, esse eu gostei, mas sei lá. O aluno ele tem que perceber que todo mundo qualquer professor tem uma coisa muito rica para passar para ele. E ele tem que dar valor para isso, você não concorda? Você sabe, Gimão, independentemente da postura de cada professor. Você sabe que o aluno nem imagina o tanto que o professor já estudou para ele conseguir aprender, para conseguir ensinar. Isso é uma coisa muito difícil. E o julgamento não deve ser feito só pela aparência, né? Não. E outra coisa, a hora que o professor vai lá e ele começa a dar aula de um jeito, fala assim, nossa, mas essa aula me dá muito sono. Fala assim, a aula está te dando sono porque você não dormiu direito? Ou a aula está te dando sono porque você não está fazendo anotações e se mantendo concentrado? É verdade. Não é mesmo? Quer dizer, acaba se jogando tudo em cima do professor. Fala, não entendi, a culpa é dele. Fala, peraí, aqui nós estamos numa parceria. Por isso que eu tenho que começar a aula falando, bom, não sei nada desse assunto e agora eu tenho a grande chance de aprender muito a respeito disso. Que legal. Mateus, mais uma coisa que eu queria falar que eu acho super importante, né? Como atingir o maior rendimento possível, tá? Nesses momentos, entender e aprender os conteúdos. O maior rendimento. O que ele pode fazer durante o ano para ter esse maior rendimento? Que é uma preocupação de quase todos, né? Sim, você sabe que o que a gente precisa é de muito equilíbrio, né? Então, eu preciso assistir às aulas, eu preciso estudar essas aulas, eu preciso ter o espaço para o descanso, o espaço para o lazer, eu tenho que ter muito equilíbrio em tudo que eu vou fazer. Porque na hora de assistir a aula e na hora de estudar essa aula, eu tenho que estar fisicamente muito bem. Então, qualquer tipo de organização, para eu ter a maior qualidade possível, tudo começa com uma boa noite de sono. É verdade. E Pelo aí, menos, depende um pouquinho de 7, 8 horas. Aí... mas o número mais que se fala mais são 8 horas de sono. 8 horas de Tem sono. algumas pessoas que 7 horas já resolve, mas na maior parte, 8 horas de sono é o tempo que você tem que destinar aí ao repouso total para o seu corpo conseguir repor todas as energias. Então, se você vai acordar 6 horas da manhã para ir para a escola, às 10 horas da noite você tem que estar dormindo. E estar dormindo às 10 significa que às 9h30 você tem que estar deitado. Sim. Porque não é deitar e já dormir. Então, se você for acordar às 6h30, você tem que dormir às 10h30. Isso significa que por volta das 10... o cansaço vai acumulando, né? E por volta das 10 você tem que estar com o celular desligado, já tudo quietinho, luz apagada e já baixando a bola para conseguir entrar aí diretamente nos braços de Morfeu, né? E ter aí as 8 horas de sono tão necessárias a essa reposição das energias. Esse é o primeiro ponto. E um outro ponto que é importante demais, nosso corpo precisa de atividade física. Você fica muito tempo estudando, muito tempo assistindo aula, sentado, a gente precisa se mexer, rapaz. Bom, você sabe que eu não uso carro, eu faço tudo a pé. E eu tenho uma meta de andar todos os dias 7 quilômetros. E eu tenho certeza que é por causa disso, de eu andar todos os dias 7 quilômetros, que eu acordo todos os dias às 5h30 da manhã, trabalho muito durante o dia todo e tem dias que eu vou trabalhando até às 10 horas da noite. A parte física é fundamental. Pois é, a hora que chega às 10 horas da noite, eu estou cansado? Eu falo, sim, estou cansado. Mas eu estou fazendo as coisas com muita qualidade durante todo esse período. Isso é devido à atividade física. Mas quem sou eu para falar em atividade física com um cidadão que Seleção paulista e brasileira de handebol. A vida inteira por isso, olha só, o Giba, ele nasceu em meados do século passado. Arquimedes foi meu amigo. Quando eu era adolescente, falava-se assim, não viu o dilúvio, mas pisou na lama. É bem legal. Mas até hoje, né? Já com toda essa idade, com toda essa experiência, continua produzindo muito. E isso você pode ter certeza
que é por conta de toda a atividade física que você está fez. associada a duas durante coisas, sua a vida. atividade física e a paixão que eu tenho pelo ensino. E esse relacionamento com os alunos, que para mim é como se eu tivesse ido numa festa, poder conviver e ajudá-los a progredir na vida. Eu acho que você também faz muito esse papel. Os professores todos lá do Positivo têm essa heterogeneidade entre os professores, mas todos estão focados nessa ajuda, né, de repartir Sim, o que sabe. Né? Cada um com o seu jeito. Cada um com o mas seu todos- jeito, mas a efetividade Mas todos remando juntos. é né? remando juntos e sempre com sucesso. Você sabe, Giba, que uma das coisas que mantém essa vitalidade no professor e essa longevidade na carreira é que todo ano nós estamos mais velhos. Sim. Mas os alunos estão com a mesma idade, não é mesmo? É verdade. Quando você começou a dar as aulas, os alunos tinham entre 17 e 20 anos. Hoje, você está aí, não vou falar a sua idade para precisa não falar, comprometer, mas é aí... 32. 32. Então, mas agora você entra em sala e os alunos, na sua maioria, estão entre 17 e 20 anos. Essa jovialidade que a gente tem aí, desse contato com essa moçada todo dia, isso dá um gás danado aí pra gente. Mateusão, mais uma coisa legal. Essas ações de assistir e estudar as aulas com qualidade que você está falando são suficientes, agora atenção, são suficientes para ser aprovado nos vestibulares e cursos mais concorridos. Você acha que são suficientes? Ou tem algum percalço a mais aí que tem que ficar esperto? Você não esperava essas perguntas. Olha, né? Gibão, você sabe que o trabalho para um vestibulando, ele é muito árduo, né? Assistir e estudar todas as aulas é uma parte disso. Eu assisto uma aula e falo, entendi tudo que o professor falou. Estudei essa aula, falo, olha, rendeu muito o meu momento de estudo. Só que a gente pode apostar que ficaram falhas. Sempre, né? E como é que se corrige essas falhas? Fazendo revisões. Só que um momento muito rico, muito importante, uma revisão muito qualificada que você pode fazer é no momento de fazer um simulado. É verdade. Porque um simulado bem feito, ele busca as falhas que o aluno tem. No momento que você está fazendo o simulado, você está fazendo uma grande revisão. E aonde você errou e aonde acertou por acaso, é onde estão suas falhas. Por isso que um simulado, ele não pode terminar no momento que você entrega o cartão de resposta lá para o fiscal. O simulado só termina depois que você viu o porquê de cada um dos erros que cometeu. Que vai decidir na prova do vestibular, né? Você Isso imagina aí. uma questão, um simulado de 90 questões. Se o aluno faz 50 acertos, então quer dizer que ele errou 40. Mas algumas que ele acertou lá por acaso, vamos supor que ele errou 45 e acertou 45. Se ele não viu o porquê que errou, e eu fizesse com ele uma outra prova, com questões diferentes, mas do mesmo conteúdo, ele ia continuar acertando por volta das 45, 50. Agora, se ele consertar os erros, ele já vai fazer, ao invés de 50, já vai fazer 72, 73, 75, 78, que é isso que interessa. É muito fácil eu fazer um simulado para o aluno fazer 80 pontos. E aí pegar a prova da federal e fazer 50. Tem que acontecer o contrário. Ele tem que fazer 50 no simulado e fazer 78, 80 pontos lá na federal. Então, esses momentos de revisão são os momentos onde você vai aparar as arestas. São aqueles momentos onde você vai aumentar ainda mais o seu conhecimento, corrigindo as falhas que muitas vezes você nem sabia que tinha. Sabe aquela questão que você tem certeza da alternativa correta? E a hora que você vê o gabarito e fala, meu Deus, que bobagem que eu fiz. Você tinha uma falha. Só que era tão pequena, mas tão pequena, que a hora que ela foi corrigida imediatamente. E essa questão que você fala, meu Deus, que bobagem que eu fiz, a chance de você errar ela de novo fica muito pequena, né? Então, aproveitando isso que você está falando dessas questões, eu até separei uma perguntinha que eu gostaria de fazer para você. Quais são as armadilhas que os alunos caem facilmente e podem ser decisivas na não aprovação dele? Porque em química tem muitas dessas. Né? Mas não só em química, nas outras matérias também. Sim. Você pode dar sim, mas um exemplo? assim, em linhas gerais, tem dois desprezos que os alunos fazem por algumas matérias que eles, não é que podem, eles são decisivos, para a não aprovação. Você sabe que muitos alunos têm aí o privilégio de fazer cursos de língua estrangeira desde a infância. Sim. Então, a hora que chegam na época do terceirão, chegam na época do cursinho, já são formados naquela língua, normalmente em inglês.
Então eles falam fluentemente. E como eles falam fluentemente o inglês, eles acham que não precisam assistir às aulas de inglês. E começa a ter uma soberba que vai prejudicá-lo. Sim, ele acha que não precisa estudar a aula de inglês. Mas fala assim, olha, se isso realmente é verdade, você também não precisa assistir aula de língua portuguesa. Porque, aliás, você fala português tão direitinho, não é verdade? Então, o que você aprende nos cursos de inglês é um negócio muito legal, que é a conversação. Sim. Que, aliás, eu tenho uma inveja gigantesca, porque eu não falo fluentemente nenhuma língua, até o português aqui é meio... Mas a Gabi fala bem pra caramba. Nossa, os meus filhos ainda já tiveram oportunidade, ainda bem. Mas aí, eles aprendem a conversação, que é um negócio muito legal. Mas o vestibular cobra linguagem culta. Irmão, e a gente sabe, todo mundo sabe. Ó, gente, fique atento. Gramática é difícil em qualquer língua. E é isso que vai ser cobrado lá na prova. Falando, não, mas é uma prova só de interpretação de textos. Falando, não, mas nessa interpretação de textos também está envolvido regras gramaticais. Sim. Então você tem lá uma palavra que você conhece bem, mas existem vários sinônimos dessa palavra que você não conhece, que não são usadas no dia a dia, mas são cobradas no vestibular. Então as aulas de inglês têm que ser assistidas e estudadas como qualquer outra. Uma outra cilada que é muito comum dos alunos caírem é a redação. Porque, olha só, a Unicamp foi a primeira que fez isso. A Unicamp, há muitos anos atrás, começou a fazer a sua primeira fase com 2 questões de cada disciplina, que normalmente eram questões assim, questões mais simples, fáceis, e uma redação. As questões valiam 4 pontos e a redação valia 6. Se você fizesse 5, você ia para a segunda fase. Isso significa que se você errasse todas as questões e fizesse uma redação maravilhosa, você ia para a segunda fase. Se você acertasse todas as questões e zerasse na redação, você não ia para a segunda fase. Eu falo, mas por que essa importância toda para a redação? Porque é provado cientificamente que o momento que você mais aprende é o momento que você senta para estudar. Dentro do ensino fundamental, dentro do ensino médio, quando a gente tem uma dúvida, você leva lá para o professor, né? O professor olha, explica, e você fala, não entendi. Ele vai lá, explica de novo e arruma um outro jeito. Agora, dentro da universidade, você chega, professor, eu não consegui entender isso daqui, ele vai virar para você e vai dizer, fala, olha, isso daqui está muito bem explicado em tal livro, e você tem que ir lá, e você tem que ler, e você vai ter que aprender sozinho. E tem que estar familiarizado com a leitura, né? Pois é, então, no momento que mais se aprende, é o momento que você está estudando. Fala, mas a redação é a escrita. Falei, até é verdade. Só escreve bem quem lê bastante e quem escreve bastante. Então, para fazer uma redação de escritor, que é o que exige os vestibulares mais concorridos, tem que se treinar muito. A redação é técnica e tudo que depende de técnica não tem outro jeito. Só fica bom se treinar. Vocês lembram a primeira vez que vocês pegaram um smartphone? Quanto tempo você demorava para digitar uma palavra? Nossa, era lento, era devagar. No segundo dia que você estava com o smartphone, você já estava um pouco melhor. Só que tão pouco que não dava nem para perceber. No terceiro dia, estava melhor que os 2 primeiros, mas ainda muito, muito lento. E, de repente, você começou a digitar rapidamente. Quer dizer, você sabe me dizer em que momento você deixou de ser lento para ser rápido? Não sabe. Isso verdade. É técnica. A técnica é assim. Então, se você pega a redação de uma semana, a redação da semana anterior, e você compara, você não vê muita diferença. Porque o desenvolvimento de uma redação para outra é muito pequenininho. É muito pequeno, mas vai acumulando. Você só vai perceber alguma diferença considerável se pegar uma redação no começo do ano e uma redação lá em agosto. Aí você vai ver que melhorou muito. Então, e aí o que acontece? No Enem, são 5 áreas do conhecimento. Sim. Matemática, ciências da natureza, ciências humanas, as linguagens e a redação. A prova de matemática com 45 questões vale por volta de 1.000 pontos. Ciências da natureza com 45 questões de química, física e biologia vale aproximadamente 1.000 pontos. Só a redação vale 1.000 pontos. Olha só, nas provas do Enem, a redação compõe 20% da nota máxima. Aqui na Federal do Paraná, para quem vai fazer prova específica lá na segunda fase de 2 matérias, que é o caso de medicina, que faz química e biologia, é o caso do direito, que faz história e filosofia, é o caso das engenharias, que faz matemática e física, além da prova de redação, para todas essas carreiras, que vão fazer 2 provas específicas, a redação compõe 26% da média.
Olha só, para você ter uma ideia... Isso é muito. É muito por cento. Quando você fala em 90 questões na primeira fase da federal, tem matemática, física, química e vale 90 pontos. Só a redação vale 60 pontos. E para quem entra nos cursos concorridos como medicina, desses 60 pontos, a nota é 53, 54. Olha só, está fazendo 90% dessa prova. Quer dizer, tem que fazer uma redação, como eu disse ainda há pouco, de escritor. E para fazer uma redação de escritor, tem que treinar muito. Tem que treinar. Mas aí, olha só o que o aluno pensa. Ele sabe, dentro de um calendário, que ele vai ter um momento que ele vai ter lá 2 semanas de revisão para o Enem. Aí ele fala, nessas 2 semanas eu escrevo um monte de redação e fico bom. E acho que já vai aprender tudo. 2 semanas não é suficiente. Entre a primeira e a segunda fase da federal aqui, a gente tem aproximadamente 40 dias. Claro, então passou a primeira fase, em 40 dias eu fico escrevendo redação e fico bom para fazer a prova de redação na segunda fase. Né? Que não é verdade. O desenvolvimento ele é muito vagaroso. E se você fizer só uma redação por semana, não vai ser suficiente para chegar no final do ano e conseguir fazer a redação e tirar a nota necessária para ingressar nos cursos concorridos. Quer dizer, eu tenho que arrumar espaço para fazer pelo menos 3 redações toda semana. Toda semana, né? Então, essa é uma outra armadilha. A redação, vamos deixar para depois. Afinal de contas, a minha avó disse que eu escrevo tão bem. Ou, sabe o que acontece às vezes, Matheus? Até engraçado. Tem aluno que fala para mim assim, eu já tirei 10 em redação no colégio, bem antes. Então, na hora, vai me dar uma inspiração, eu vou escrever bem. Não é verdade. Embora, eu falo sempre isso para os alunos, desde que eu comecei lá em São Paulo a dar aula de química. Português é a matéria mais importante. Porque dali é que sai a compreensão do texto, da pergunta de matemática, a pergunta de física. Se o cara está fraco em português, ele pode perder questões mesmo sabendo química com profundidade, não é verdade? Isso não só na química, né? Não, eu estou falando da química. Tudo. Em tudo. Ele não entende a pergunta. Pois é, você sabe o que é muito comum? Isso acontece com todo professor. O aluno chega e fala assim, professor, não consegui entender esse exercício. Aí você fala assim, olha só, é isso. Ele fala, mas era só isso? Fala, era só fazer essa interpretação. Mas ele não conseguiu, né? Não consegue, porque tem falhas na leitura. Por isso que a redação passou a ter uma importância muito grande. Porque os alunos que se saem melhor dentro da universidade são os melhores leitores. Sim, depois... E aí, quem faz a boa redação é porque leu bastante. Ele vai se dar muito bem dentro da universidade. Legal. Eu queria mais uma perguntinha, Matheus. Qual conselho, agora você vai dar uma de conselheiro, hein? Qual é o conselho que você pode dar para que os alunos se tornem estudantes ainda mais competentes? Lembra que tem o aluno e o estudante. Já estamos falando de estudante, que está estudando, está fazendo tudo o que você falou, as dicas aí, foram fundamentais. Qual o conselho que você pode dar? Assim? Olha, Giba, do jeito que está o mundo, hein? Sim. A gente tá falando aqui em leitor competente, né? É leitor competente. Então, eu tenho que ler. Aí fala, bom, então, a partir de agora eu vou me tornar um leitor. Aí eu vou lá no Google, fala melhores livros do mundo. Porque se eu tenho que me tornar um leitor competente, vamos ler os melhores livros. Aí, com certeza, se você colocar os melhores livros da literatura brasileira, eu tenho certeza que o Machado de Assis vai estar com vários livros aí dentro dessa lista. Sim. Aí eu vou começar lendo o Machado de Assis. E aí que é um erro. Porque todos os professores, todas as pessoas que são formadas dentro das letras, dizem que Machado de Assis é um gênio. E eu tenho certeza de que realmente é um gênio. Porque todos os professores que trabalham com a gente, que são altamente competentes, dizem isso. Só que se você vai fazer essa leitura dos livros da literatura clássica, eles são livros muito difíceis, são livros de época, com a linguagem muito rebuscada. Se você pega um Memórias Póstumas do Brás Cubas, aí, do Machado de Assis, você começa a ler na segunda página, você já levou 1 hora, está na segunda página e não entendeu absolutamente nada. Então, para você pegar gosto pela leitura, você não pode começar a leitura pela literatura clássica. Você tem que fazer a leitura daquele gênero que você gosta mais e de livros mais novos. Mais acessíveis. Então, se você gosta de romance, gosta de policial, gosta de ficção, esses são os livros que a gente tem que começar a leitura para se tornar um leitor competente. E com incentivo constante para a leitura, né? Você sabe, Gimba, que quando a gente vai falar sobre isso, não dá para não lembrar de Pierluigi. Pierluigi Piazzi. Grande professor de física e grande educador. Ele tinha uma frase que eu gosto muito, sabe? Que ele fala assim, quem começa lendo Harry Potter tem grande chance de chegar a ler Machado de Assis com competência.
Agora, quem começa lendo Machado de Assis, raramente vai conseguir ler Harry Potter, porque vai se sentir tão desestimulado Vai se que sentir... e aí vai acabar largando e perdendo uma grande oportunidade de se tornar esse leitor competente que vai resolver problemas, aliás, vai resolver todos os problemas dele como estudante. Assistir a aula, eu entendo o assunto. É o momento que eu vou estudar que eu sedimento esse conhecimento. E nesse momento de estudar, o meu rendimento vai ser o melhor possível se eu for um leitor competente. E é degrau por degrau, né? Eu queria até, você me deixou emocionado, porque o Pierluigi, ele deu aula para mim, eu era aluno do curso Anglo, depois virei professor do curso Anglo, daí eu vim para cá também desde 95. Ele foi um dos melhores professores que eu tive. E um cara de uma dinâmica de aula e a facilidade de relacionar isso do estudo, do estudante, como que faz para melhorar na vida, sabe? Puxa, é um cara muito... Foi uma pena a perda do Pierluigi. Pierluigi, que é italiano, nasceu em Bolonha e é naturalizado brasileiro. Eu acho que ele faleceu Muito em 2015. Foi uma perda incomensurável. Dava palestra sobre isso, né? Não. O Pierluigi, ele é um cara que, como eu disse, né, um grande professor e grande educador. Incrível. É muito preocupado com o aprender, a sedimentar o conhecimento. E desenvolver a inteligência do aluno, né? Inclusive, inspirado nele que eu faço todo esse trabalho. Porque ele falava que a principal função da escola é fazer um aluno se tornar estudante. Olha só, é um amor de pessoa. O cara focado na ajuda. E você via ele falar durante horas e não se cansava. Não se cansava. Né? Era porque é uma coisa prazerosa para ele ajudar as pessoas. Não. E ele falava de uma forma tão suave. Né? Um conhecimento absurdo que ele tinha. É invejável. Dos meus ídolos. Eu queria quebrar um pouco aí. Você estava falando ali, em off, né? Como todo mundo diz, do Dadá Maravilha. Não, mas você sabe... Você lembra disso? Eu estava falando, mas tá falando de futebol, né, Matheus? Mas é que eu queria fazer um gancho. Pode fazer. Porque você já falou em outros podcasts isso, mas a gente tem que insistir. Porque quando se fala no seu personagem, o Anta, que é tão simpático, é tão legal, numa boa parte das vezes ele é encarado de uma forma pejorativa. Porque quando fala assim, seu Anta, você está falando seu burro. Né? E eu sei de toda a história, mas eu queria que você contasse de novo. Por que nasceu o Anta? O Anta nasceu com a necessidade de mostrar para os alunos, Matheus, e para vocês que estão aí também, que todos nós temos deficiências e temos que perguntar. E quando você não sabe algum assunto, você está sendo um anta, entre aspas, não está sabendo. E as pessoas confundem isso com burrice. Não tem nada a ver. É normal, quanto mais você se especializa num assunto, mais facilmente você vai entender daquele assunto e vai esquecer outros. É natural isso. Então, se a gente tiver essa humildade de admitir que tem coisas que nós não sabemos, e aí faz a pergunta. Você tem que perguntar. Porque se você não perguntar, você não vai ter a resposta verdadeira. E eu sempre procurei, de uma maneira lúdica, fazer esse papel de interagir e poder focar na química, que é a minha matéria, mas também na vida, tentando relacionar com a etimologia. Isso eu devo muito à minha mãe, que era médica e cientista, e sempre me passou muito de literatura, a parte não só da química, que a vida é um conjunto de coisas, né, Matheus? Então foi em cima disso mesmo. Que legal. Mas você sabe, Giba, que em tudo isso que eu falei, né? Que eu tenho que assistir a aula para entender o assunto, estudar a aula para aprender o assunto. Só que na hora que a gente vai estudar, existem aí alguns percalços. Porque o estudo, adquirir conhecimento, não é uma coisa imediata. Hoje eu não sei nada, vou estudar muito, amanhã eu sei bastante? Não. Não é verdade. Você vai estudar muito, amanhã você sabe só mais um pouquinho. E depois vai estudar muito e vai saber mais um pouquinho, e essa soma de pouquinhos que no final do período vai ficar aí um grande conhecimento. Uma bagagem cultural tremenda. Pois é, só que na hora que você vai estudar, aí se as coisas não dão muito certas, as pessoas tendem a largar o que estavam fazendo. Já desiste no primeiro fracasso, né? Já desistem. Você podia falar um pouco mais sobre isso. Então, o cara prestou o vestibular, não deu certo. Você fala, puxa, mas eu fiz tudo certo, né? Pois é, então, e na hora que ele vai estudar, a hora que ele não consegue fazer, ele fala, puxa, mas eu entendi tanto a aula, eu estou fazendo os exercícios aqui, não está saindo, eu estou com tantas dúvidas, e ele se sente desestimulado e para. Mas é assim mesmo que é o conhecimento. Ele é demorado, ele é
solitário. Solitário. Você tá ali, é só você e o papel, e você tem que insistir, porque é assim mesmo. Não é na primeira que você vai sentar, vai estudar e já vai aprender tudo. Você vai aprendendo aos poucos. E a hora que surgem essas dificuldades, não consegui fazer. Colocar aqui uma interrogação, essa daqui é a minha dúvida, e amanhã, quando eu chegar na escola, eu vou tirar essa dúvida. Tem que perguntar. Porque você lembra que lá no simulado eu disse que aparecem falhas que você não sabia. Que o simulado vai te mostrar para você corrigir essas falhas depois. Aliás, me lembra que eu quero falar uma coisinha a respeito do simulado de novo? Fale aí. Não, me lembra depois. Mas aí aquelas falhas que você já detectou no momento de estudar, você coloca uma interrogação e no dia seguinte você vai perguntar. Sim, vai atrás. Só que o aluno se sente muitas vezes barrado por isso. Com medo de que essa pergunta ser uma pergunta não muito simples, boa. Aí é que eu lembrei do Dadá Maravilha. Porque o Dadá Maravilha, a maior parte das pessoas que estão assistindo Explica aqui, quem foi o Dadá Maravilha. Eu acho que não conhecem, mas foi um grande centroavante na década de 70. Ele foi para a seleção brasileira de 70, né? Tricampeão mundial. Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro, um jogadorzaço. E ele fazia muitos gols. E ele tinha uma frase, tinha várias frases, né? Porque ele era icônico, né? É muito legal. Ele tinha várias frases e uma delas, que uma das que eu mais gostava. Só o beija-flor e helicóptero e o Dadá que param no ar para fazer gol de cabeça. É isso aí. Ele dizia que ele era o beija-flor e ele parava. O resto não, mas não era isso que você ia falar. Não, mas a frase que ele falava que era muito legal era essa. Ele falou assim, não existe gol feio. O feio é não fazer gol. Que legal. E aí, quando a gente fala nas perguntas, o aluno às vezes não vai fazer a pergunta porque ele tem o receio de que aquela pergunta vai ser uma pergunta boba. Que o professor vai achar ridículo, então não pode, né? E você pode ter certeza. Não tem pergunta boba. O bobo é não fazer pergunta. Você sabe que só surge a dúvida no momento que você está entendendo. Sim. Porque se você está vendo uma coisa, se você está estudando, não está entendendo nada, você não tem nenhuma dúvida. As dúvidas só aparecem a partir do momento que você está entendendo. Que é bem o que passou no vídeo, o Anta falando, não estou entendendo, nessa voz do Anta dos vídeos, não estou entendendo nada. Depois de toda essa explicação do Matheus, ele vai falar, peguei o esquema, agora vai. Não é isso? É isso aí. A vida é isso, gente. É isso tem aí. que superar tudo que você está com dificuldade. Você sabe que tem uma frase que ela prejudica muito esse meu trabalho, sabe? A frase é essa, fala assim, é só estudar. Parece que é uma coisa muito simples. Nossa. Ainda quando emenda, fala assim, você só estuda, você nem trabalha. Olha só, como se estudar fosse uma coisa muito simples, fácil, rápida, você se alimenta direitinho, você dorme direitinho, tal. Você tem que sentar e estudar e vai sair tudo do jeito que você sempre sonhou, do dia para a noite. Isso não é verdade. Estudar é uma coisa muito difícil e tem que ser feita com muito equilíbrio e muita organização. E, Matheus, uma curiosidade, né? Isso que eu vi durante a minha vida de professor. Um dia antes do vestibular, a mãe querendo ajudar e o pai querendo ajudar, a mãe fala para o filho assim, filho, você vai fazer o vestibular amanhã da Universidade Federal, ou da FUVEST, ou da Unicamp e tal. Não fique nervoso, você estudou, tá? Então você não fique nervoso e a gente sabe que você vai bem. Você tira toda a estrutura da pessoa, sim ou não? Não, a hora que fala assim, a hora que fala você fica nervoso, você vê que o pai e a mãe tá mais nervoso que ele. E quando fala assim, eu confio em você. Nossa, já chegou uma vez, Matheus, em umas palestras que eu dei de Educar e Conviver, algumas palestras, que o pai depois veio conversar comigo e pedir desculpa, porque ele falava assim, olha, eu e a sua mãe, falou para o aluno, nós deixamos de viajar para poder juntar dinheiro para você estudar. Então amanhã você tem que passar no ITA. Gente, não é assim. A vida não é assim. Então é lógico que eles amam o filho e que eles querem o melhor. Sim, não, olha, mas a gente tem que ter um equilíbrio entre todos, né? Você pode ter certeza, Giba, que os pais... Eles querem o melhor, né? Isso com raríssimas exceções que não dá nem para contar. Mas os pais nunca vão fazer qualquer coisa que possa ter a chance de prejudicar o filho. Tudo que os pais fazem é para o filho ficar melhor. Sim, isso você pode ter certeza. Porque o amor que um pai, uma mãe tem por um filho, ele é muito maior que... Dizem os poetas que só conhece o verdadeiro amor quem tem alguém como filho.
Não precisa ter o filho, mas tem que ter alguém como filho, porque é um amor incomensurável. E por conta disso, os pais jamais farão qualquer coisa que possa ter a mínima chance de prejudicar. Então, tudo que ele fala é para te ajudar, mas às vezes... Por isso, Matheus... Às vezes ele erra. Aliás, não, todo mundo pai erra. e mãe mais erra do que acerta. Eu já falei para você dessa história uma vez, né? Bom, eu tenho 41 anos, para fazer conta redonda, 40 anos aí de magistério. Em cada ano a gente tem aproximadamente uns 5 mil alunos, né? Isso dá 200 mil alunos na minha vida profissional. Filho eu tive 2. Eu errei muito mais com meus 2 filhos do que com os meus 200 mil alunos. Você vê como Falar, é que por é, né? quê? Porque para aula tem a universidade, eu estudei muito e continuamos estudando até hoje, né? Para que a aula seja a melhor possível. Agora não tem faculdade para ser pai, para ser mãe, e a gente quer, com esse amor incomensurável, a gente quer fazer tudo para que eles tenham a melhor vida possível e faça tudo de melhor e se dê o melhor possível. E aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos e é assim mesmo. Você também vai errar mais do que acertar com seus filhos. Esse é só o caminho natural. Por isso que é importante também conversar com os pais, né, no colégio. Ah, sim, sim. Os pais, você sabe que nesse meu trabalho... Vejo você ali conversando nesse meu trabalho, Carraro também. Quando os pais chegam para conversar junto nessa orientação, é o ideal. Porque os pais saem de lá convencidos e tendo a maneira certa de ajudar os filhos. Ontem mesmo eu atendi uma mãe com uma aluna que vai começar o terceirão no ano que vem, e a irmã dela está no último ano de medicina da Federal e também passou por esse processo. Então a irmã chegou e falou, olha, vai lá conversar com o Matheus, que é para você já começar o ano com tudo muito bem organizado. E a mãe veio junto. E aí eu comecei a falar de tudo, da organização de horários, divisão de horários, atividade física, horário de sono, espaço para redação, espaço para leitura, tal. A hora que terminou, a mãe virou para a filha e falou, filha, tenebroso, hein? Aí eu cheguei para a mãe e falei assim, mas você sabe que nos 50 anos de positivo, nunca teve um óbito por causa disso? Ó, que legal. Tenebroso, mas é possível fazer. E se o pai sabe de todo esse esforço e participa desse tipo de orientação, aí ele vai conseguir ajudar melhor o filho. E é uma ajuda imensa dos professores para os alunos, da direção, do material didático. Eu acho fundamental caminhar junto, sabe? Sim. Por isso que eu acho que educar é conviver mesmo. Você sabe, Giba, que a estrutura do positivo... Não é para puxar, as pessoas acham que está erguendo a bola. Não é isso. Imagina, os meus filhos estudaram no positivo. Se fosse um lugar ruim, eu não colocaria eles para estudar lá, eu ia colocar em outra escola. Quer dizer, é um lugar que tem uma estrutura, desde o material didático, como a parte física, os professores. Você vê que o positivo sempre fala, sempre diz assim, são os professores do positivo. Sim. Nós, assim começou, né? Nós já somos aposentados pelo INSS há muito tempo. E o positivo mantém a gente ali, porque o que interessa é a qualidade do professor, não é mesmo? É verdade. Se você chega lá e diz o que tem que ser feito, a hora que a direção olha e ele vê que aquilo vai ser bom para os alunos, já está feito. Então é uma estrutura que desde que foram me convidar, e aí você já tinha me dito que era, né? Eu fui seduzido e estou aqui já há 21 anos e pretendo ficar mais uns 10 Mais um tempo aí, né, Matheus? Matheus, eu gostaria que você agradecesse. Acho que foi um prazer enorme que essa participação sua. Tenho certeza que vocês aí de casa, tanto alunos como quem ainda não está ingressando aí para o terceirão, mas todo o pessoal aí, é de grande valia isso, gente, para a prova do Enem, para tudo e para a vida, né? Você queria que você agradecesse ou criticasse, né? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né? Porque nós, professores, nós temos a ânsia de ensinar. Sim. Quando alguém pergunta alguma coisa pra gente, às vezes a resposta é muito simples, né? Sim ou não, mas a gente não sabe fazer assim. A gente quer explicar o porquê sim ou porquê não. Então nós temos a ânsia de ensinar. E você me deu a oportunidade de falar aqui com milhares de pessoas, né? E isso daí é... E você será sempre bem-vindo, viu, Matheus? Opa, quando precisar, estamos por aí. Legal. Gente, eu queria terminar com uma frase que eu acho muito bonita, que tem tudo a ver com a educação. Beleza? Eu até separei para vocês. Educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar.
Um grande abraço no coração de todos vocês, do professor Giba Lavras, do seu personagem do Anta, e o Matheus também está mandando. Tchau, pessoal. Tchau.